E aí, pessoal, começando aqui meu mais novo projeto, meu podcast. Fazia tempo que eu queria começar isso, mas só agora estou podendo realizar. Hoje tenho como convidado meu amigo aqui, um grande fotógrafo de pessoas, de retratos. Se apresente para mim, Lázaro. Quem é você? Opa, Fernando, muito obrigado por esse convite, certo? Eu sou retratista, né? Vamos para resumindo um pouco, para facilitar o entendimento. Eu trabalho com fotografias corporativas, retratos corporativos, só que ele tem um plus a mais. Tem algo a mais que a gente vai falar sobre hoje sobre isso, que é justamente a forma que eu abordo e trabalho como retratista. Então, não é só uma fotografia, não é uma simples apertar de botão. É Aham. simplesmente transformar aquele retrato em retratos poderosos, ou seja, um retratista. Tá bom. Eu queria começar um pouquinho. Vamos começar pela história pessoal. Depois a gente vai para a parte mais técnica, falar desses retratos, dar umas dicas legais aí pra galera. Massa. Até mesmo de como se vestir, né? Que esse cara aqui é um gentleman, é uma referência até Na forma. Tá na virando a vestimenta. referência, né? Tá virando uma boa Tá referência, tá virando uma boa virando. referência. É Mas, que eu diga meu alfaiate que me dá uma orientação, gente boa, faz o trabalho perfeitamente. E depois fica a dica aí para consultar ele, que vai ficar, todo mundo vai sair no estilo. massa, massa. Um dia eu chego lá nesse estilo. Como é que foi essa questão? Quando a fotografia entrou na tua vida, conta um pouquinho disso brevemente. Depois eu quero mais coisas aí. Mas como começasse a fotografar? Olha, a fotografia entrou na minha vida há muito tempo. Ela anda comigo há muito tempo. 15, 16 anos mais ou menos aí que eu ando na fotografia. É, Comecei como hobby, né? Como todo mundo, como todo fotógrafo começa com Fazendo hobby, foto fazendo de foto de encontros. paisagem, né? Você Aí. pega uma câmera, coloca ela no bolso, vai para o centro do Recife, ó. Porque, ó, é muito bom morar em Recife, no estado de Pernambuco, porque é rico, é onde a galera passa férias. Eu sempre digo, eu moro onde você passa férias. Então, para fotografar paisagem é muito bom, é muito lindo. Você vê cada foto linda. Então, assim, a fotografia, ela sempre me acompanhou nisso. A máquina estava no bolso. Então, depois disso, eu parei um pouco, porque ingressei na faculdade de matemática, fui ser professor de matemática, eu sou professor Que de massa, formação de essa eu não sabia matemática. não. Matemática não, né? Matemática, eu sou matemático, certo? Então, lecionei por muito tempo e a fotografia foi parando. Parando, assim, sempre lá, uma câmerazinha, aquela cybershotzinha da Sony, né? No cantinho ali, quando saía, fotografava, ver os celulares, aí ficou mais escanteada ainda ela, porque tudo era com o celular. Maravilha. E nesse meio termo, eu comecei, né, a faculdade de Direito. Hum. Aí eu estava na faculdade de Direito, tudo, mas a fotografia, ela vinha ali Ficava ainda em segundo plano como um hobby como ainda? hobby ainda, Tá. como hobby. Aí no local que eu trabalhava, aconteceu um fato, né? Um fato engraçado. Engraçado não, né? Triste. Por quê? Engraçado para mim porque fez eu voltar novamente com tudo para fotografia, mas foi triste por quê? Porque a equipe da pessoa não foi, não deram suporte a essa Do pessoa. Era uma campanha fotógrafo lá. política, era uma campanha política, e daí eu comecei a ter maior contato novamente com a câmera fotográfica. Fazendo campanha política. Campanha Vem um política. pouquinho para frente para ficar bem bonita ali na foto, Opa, vamos no lá. frame. Então, assim, então foi na campanha política que eu voltei a ter contato novamente com a Câmara. Então, foi daí, foi Daí em diante. daqui até E hoje. junto com a faculdade fosse fazendo ali. Foi fazendo faculdade de Direito e fazendo fotografia, Já né? profissional trabalhando com Já isso? trabalhando com casamento, então foi Massa. casamento, né? Trabalhei com casamento, fotografia de casamento, tudo. Então, foi ensaios de casais, fazendo toda essa questão. Antes disso, de casamento, vou dar uma dentro de um, Aham. trabalhei com moda, né? Hum. Fui seguidor de Carlos Carlos Cajueiro, Cajueiro. Cajueiro, Fantástico Caju. Massa. Foi um dos meus, né, minha referência da fotografia de moda, né? Então, depois disso, eu fui para casamento e eu sempre fui trazendo essa questão de fazer a minha faculdade de Direito e também ir nos finais de semana, como casamento, para você trabalhou casamento, sabe muito bem disso, que casamento é mais final de semana, durante a semana é ensaio, e deu para conciliar. Faculdade, assim, conciliar entre aspas, né? Porque era muito corrido, mas terminei a faculdade de Direito. Pergunta para mim, Lázaro, você
Quis fazer direito, eu digo, rapaz, terminei porque a gente começa uma faculdade, a gente tem que terminar. Aham. Mas sinto muito meus colegas, eu gosto dos advogados, porque eu trabalho com eles, né? Eu faço retrato desses advogados, porém eu Não exerceu, né? Não chegou nem... não cheguei a exercer, né? Concluí essa faculdade, mas a Concluí, me fotografia que tava formei, lá, mas a fotografia estava lá, já pelo menos estava. aí serve para tu ter uma especialidade bastante na área do direito, né? Isso, Na isso. E fotografia. serve também muito bom porque isso traz para mim uma comunicação boa com meus clientes, com meus Aham. retratados. Porque, por eles muitos são advogados, até mesmo a gama é vasta. Uhum. A gama é vasta. Porém, por você ter essa formação, conhecer bem eles, então você, na hora de você descontrair um pouco aquele momento, você solta uma brincadeira do direito, alguma coisa que você Sim, conhece, sim. e você acaba saindo bem Aham. no seu Você conhece direcionar bem o universo deles para poder ficar mais à vontade, com a né? Então te vontade. dá também Então, uma assim, segurança maior, né? só que veio uma coisa nesse meio do caminho que acho que foi para todo mundo, né? Que foi a pandemia. Sim, sim. Então a gente tinha casamento sexta, sábado e domingo, focado tudo. Então quando foi, eu fiz meu último casamento no sábado para domingo, aí chega uma notificação em grupo do WhatsApp, né, de cerimonialista, tudo e tal. Pronto, esse final de semana é o último final de semana de casamento, porque foi o decreto, vai vir um lockdown e Lockdown. sexta-feira, se eu não me engano, foi 21 de É, eu não lembro do março, dia. foi Eu 21 sei que de foi em março, mas março também. 21 de março vai ser uma sexta-feira. No próximo final de semana já não podia ter mais nenhum evento, Aham. casamento, não podia ter mais nada, todo mundo em casa, lockdown geral. Então, e a gente parou para pensar o seguinte, e aí, E qual é o agora? nosso plano B? Uhum. Aí eu fiquei assim, poxa, bom, como é que vamos fazer para... Será que vai durar pouco tempo, um mês, 2 meses? Sim, a gente não sabia. Na verdade, era 15 2 meses? dias, Era né? 15 Ia dias, ser foi 15 para quarenta e dias e aí cinco depois foi e foi. tal. A gente, e aí, como é que vai ficar? Casamento. Não vai poder fazer. Como é que vai Aham, botar dinheiro em casa, né? aham. Aí eu parei assim, eu digo. Aí recebi um convite. Tinha trabalhado muito tempo nesse período político, eu recebi um convite para assumir uma pasta na prefeitura, né? Como controlador, sou da área jurídica, né? Tinha conhecimento matemático, tudo. E a pessoa tinha confiança no meu trabalho. E disse, Lázaro, você não quer assumir a controladoria, não, do município? Aí o rapaz, voltar para a política, Hum. voltar para essa área, eu digo, mas só que aquela questão, Era o que tinha, né? financeiramente falando, Era a era uma oportunidade. oportunidade boa. Pandemia, imagina só, todo mundo parando e você indo para Trabalhar. trabalhando. Isso aí para mim foi aquele negócio, eu sempre digo, Deus bota o caminho certo à vida da gente. Ele guia a gente certo. Por quê? Eu comecei a perceber que eu tinha um produto para vender na fotografia. Por quê? Quando os profissionais que estavam ali presentes, que queriam falar comigo, conversavam, eu percebia que na imagem deles não transmitia a credibilidade que eles tinham. Ou seja, eu trabalhava com político, com advogados, com analista, com auditores. Então, assim, ou seja, a imagem dos caras era a imagem desligada, desleixada, ou seja, não tinha uma credibilidade que eles tinham que ter para transmitir essa comunicação. Então eu digo, opa, tem aí uma questão, olha, Quando tu oportunidade, começou a trabalhar com eles, aí começasse a perceber isso, né? A perceber imagem isso. dele tá deixando a desejar, né? Aí eu digo, ele pode melhorar essa imagem. O cara chegava para conversar comigo em uma reunião, eu digo, pô, o cara tem um conhecimento, o cara sabe muito. Se ele usar isso em favor dele, esse cara vai voar. Uhum. Esse advogado vai dar show aí. E foi isso. Aí foi quando começou essa transição para a área de profissional, né? Foi. Retratos profissionais. Profissionais. Então, assim, eu tava no casamento, parou tudo e veio. Aí eu digo, pô, essa oportunidade. Aí foi o período de eleição, o prefeito não se reelegeu, então a gente saiu da prefeitura, tudo. Então eu digo, pronto. Agora, Engraçado, deixa eu só aproveitar o ensejo que comigo também eu tive uma transição de carreira assim. Eu trabalhava com fotos e na pandemia eu sempre fiz vídeo como um hobby e como freela, porque eu gostava desde, sei lá, 2000 desde que as câmeras digitais começaram a fazer vídeo, a 5D Mark II e tal. Então desde 2000
10, por aí, eu acho que foi isso, 10, 11. Esses Nessa cabelos faixa. brancos, ele Eita, não nega. entreguei minha idade. Entregar essa idade, hein? Pô, Mac 2, cara, não. Mas você é dessa Excelente, época sou também. dessa Era um mesmo. bebê, mas. Mas aí, aí comecei a fazer isso, e então o vídeo só era como hobby, assim, né? E freela e tal, aí tive canal no YouTube e tal. E quando foi na pandemia, aconteceu a mesma coisa, só que em outra área, e eu comecei a fazer vídeos para profissionalmente para videoaulas, essas coisas. Então, assim, eu já estava começando o trabalho de vídeo ali, antes daquilo. E quando foi na pandemia, eu também tive que migrar e migrei para a área profissional, assim, né? Vídeos para Instagram, o pessoal tava. Primeiro foi videoaula, né? O pessoal Sim. começou a precisar de muita videoaula. E aí, depois disso, uma coisa que eu consegui positivo, né, da pandemia foi essa questão de conseguir uma área que era essa parte de fazer vídeos para o Instagram. Que antes nem todo mundo fazia, não dava muita importância. Não só o Tinha. Instagram, mas redes sociais, o vídeo não tinha uma penetração tão forte. E aí, depois disso, as pessoas começaram a olhar e ver que precisavam se mostrar mais. Isso. Isso também veio com o TikTok também, né? Que foi que deu mais o start no vídeo, né? Porque o Instagram ele absorveu o vídeo por conta Por que conta do TikTok, né? do aplicativo, né? TikTok para não ficar para trás. Para trás. Ele simplesmente Mas aí ele ele começou um pouquinho antes com IGTV, que ah, já foi do YouTube, né? Agora os YouTube. vídeos curtos que vieram do TikTok. Mas antes ele ainda começou com lives e vídeos longos. Sim, sim, a E live foi aí, fundamental para isso, e aí porque na pandemia isso foi muito foi muito forte. forte. A live na pandemia Todo mundo em foi todo casa mundo em ali. E casa. começou todo. E aí as pessoas viram que dentro de casa elas podiam criar conteúdo. Participou de alguma live na pandemia? Oxe, quem nunca participou Bem da mais live? pra frente. Quem nunca participou de live na pandemia, hein? Isso. Foram muitas lives, né? Eu trabalhei em uma produtora nesse período também. E foi muita. As pessoas trabalhando em live e tudo, produzindo live também. Com a produtora chamada que eu trabalhei, Legado, de Legado, Kelvin. é? Que É massa. Legado. Eu conheço. Com esse Kelvin. Conheço pelo Instagram, né? Não É um conheço cara bom para pessoalmente, vir não. aqui também nesse Ah, é? Que podcast. massa. Pô, Depois você faz a mediação faça a aí. mediação aí pra gente trazer Kelvin aqui. Fantástico. Então, assim, e a gente fez uma live da Baterias Moura, que foi muito massa, Top, top. junto com a ProRec, né? A ProRec fez, aí a Legado ficou fazendo a captação dos Projeto de bastidores. Ítalo. E isso foi um trabalho fantástico. Massa. Foi uma live surreal, Foi live assim. de show? Foi de show, Ah, foi massa. aquele Felipe Araújo. Felipe Araújo? É, Felipe Sei Araújo. não, não É conheço aquele não. cantor de pagode, não é o cantor de pagode e tal, Felipe Piorou, Araújo. pagode não é comigo, não. Tu não gosta não do pagode, não? Não, não, eu sou do rock and Eu acho que roll. é Felipe, acho que foi Felipe Araújo. E foi lá no Cabo, né, naquele resort lá do Cabo que tem no final já. Hum. Foi muito massa, foi uma mega produção que a Baterias Moura fez. E eu tava junto com a equipe, o Kelvin, fazendo essa. Eu trabalhei na parte de drone, Ah, né, foi? Massa. captação da imagem de drone já para poder fazer parte do vídeo que seria a Baterias Moura iria apresentar como um portfólio deles para os Aham, colaboradores do. Porque a live foi ao vivo, né? aham. Em tempo real. Só que depois a Bateria Moura queria um vídeo para mostrar como foi a live. Sim, sim. Não só a live em si, como foi bastidores, tudo. Então, assim, foi surreal. E aí, essa questão foi quando começou todo mundo ver que precisava criar Sim, conteúdo, né? sim, perfeito, Então, assim, perfeito. a partir desse período, passou-se a olhar com outros olhos para a produção de conteúdo. Até a gente mesmo, que trabalha com vídeo e com tudo, a gente sempre ficava atrás das câmeras, os fotógrafos, todo mundo Tudo preferia ficar atrás e viu que precisa estar na frente das câmeras na frente hoje em dia. Todo hoje, para mundo poder hoje você está fazendo prospectar história. cliente, precisa estar. Todo mundo tem que precisar se vender. É, Então, hoje, como é que se vendem? Hoje em dia tem plataforma melhor do que o Instagram para se vender. isso. Então, Então, a partir daí, foi que veio essa demanda por produção de conteúdo e também, aí vamos entrar de volta no teu assunto, a questão das fotos profissionais para pessoas, como é que eu posso dizer? Pessoas físicas. Como é que eu posso falar isso aí para... não, são pessoas mesmo, pessoas físicas, né? Porque por trás de todo o CNPJ tem que ter um CPF forte.
E antigamente, assim, você só via muito foto corporativa numa empresa muito grande, né? É isso, para E. poder. Ou então um escritório de advocacia muito grande também, Aham. que nesse caso ele publicava matérias em revistas, né, em jornais, então tinha geralmente a foto daquele advogado, né, o CEO ou então o senhor da empresa que iria pousar com a foto, um retrato, que é aquele retrato que ele usava anos e anos, o cara tava com o cabelo grisalho e o cabelo ainda tava pretinho assim, Fernando, o cara tava com o Ah, cabelo tava assim, assim, né? foi. Aqui tem os cabelos brancos também, não dá para disfarçar mais não. Ah. A idade vai chegando para todo mundo. E aí, nessa parte também da pandemia, começou a, tipo, pessoas mais comuns, pessoas como eu e você, a dizer, poxa, eu preciso de um retrato desse também, Sim, sim, eu sim. preciso de imagens como essa para o meu Instagram, para passar uma Uma credibilidade credibilidade maior, maior. uma posição de uma imagem de, eu faço um serviço premium, e como é que tá a minha galeria no Instagram, né? Pois Isso. é. Isso é o grande problema. Muita gente quer vender para alto ticket, high ticket, né? A moda agora é high ticket, mas Aham. será que sua imagem ela tá conectando com o público que você vende? O público que você vende, ele quer. Se bater, sai aqui no microfone, vai lá, vai. O público, ele quer uma coisa bem produzida, ele quer uma coisa de qualidade, porque se ele está comprando um produto de alto valor agregado, né? De um investimento alto, então ele quer também uma imagem que transmita aquela credibilidade. Se você vai comprar um produto, sei lá, um produto normal de supermercado, tem aquela linha premium, você vê que a embalagem é É diferente. outra coisa. Pronto, Então, exemplo aqui que eu sempre digo, pessoal, quando você vai para o iFood, né? Você chega, vai ter casos que você conhece o produto daquele fornecedor do iFood ali, hamburgueria. Então você conhece o hambúrguer, pô, o hambúrguer do cara é bom, vou pedir no iFood, nem olha, o cara já vai no produto e tal. Mas quando você não conhece, você vai por onde? vai pela foto, Pela né, velho? foto, Porque aquela quando o comida cara mais vê a foto mal feita, mal feita, aquela o cara, coisa, você será já que esse hambúrguer pode presta? ser a melhor hamburgueria, mas se não tiver uma foto legal, Uma não vai foto bem vender, bonita do né? hambúrguer bem bonito para poder chamar atenção, ele dá vontade de você provar comer aquele hambúrguer, a imagem ela já é fundamental. Você sabe quanto tempo, Fernando? A imagem leva, é, quanto tempo a pessoa leva para se conectar com sua imagem e quanto ela é importante, o tempo que ela leva para poder impactar o cliente. Eu já sei porque eu sigo você no Instagram, Ah, quanto eu já tempo? sei, mas são 3 segundos, não é Três isso? segundos, 3 segundos. justamente isso. 3 segundos é o tempo que uma imagem leva, né, para poder impactar. Ou seja, você tem apenas 3 segundos Para para chamar a atenção chamar a daquele. atenção do seu cliente, daquela pessoa que está ali, ó, no seu feed, ó, rolando a tela. Então, se você tiver uma imagem que impacta, que gera impacto, que gera conexão com as pessoas, pronto. Ali aqueles 3 segundos foi fundamental. Você pegou aquela imagem e captou aquela imagem, aí você agora vai para a parte principal também. Porque eu sempre prezo para os meus clientes, quando eu vou dar uma mentoria, uma consultoria, algo sobre isso, eu sempre falo para eles: olha, não adianta você ter só uma imagem boa, tem que também ter um bom conteúdo, um excelente conteúdo também. Isso. Então, você tendo um bom conteúdo, tendo uma boa imagem, a imagem é os 3 segundos para captar. O restante do tempo que o cliente passa no seu feed, passa ali observando, é com o seu conteúdo. Então não adianta. É aquele negócio. O castelo de areia, ele fica bonito, mas vem a chuva, E ele leva. leva o castelo de areia. Uma coisa é o seguinte, é a sua imagem com conteúdo medíocre. Você tem até um bom conteúdo, desculpa, você tem até uma boa Uma boa imagem. imagem. Tem imagem perfeita, certo? Mas o seu conteúdo, ele não é bom, Acabou. você vai chamar, você vai lotar seu perfil de seguidores. Só que vai chegar um tempo que aquele castelo de areia que é bonitão, ele vai desmoronar. Tá só a casca, tá faltando lá dentro a Tá faltando base, a né? base. E aí é o seguinte, aproveitando esse que tu entrou nesse assunto, hoje em dia é um conjunto de ações, né? O cara faz, poxa, eu vou fazer umas fotos massa e vai estourar minha agenda. Não, vou fazer vídeos massa e vai estourar minha agenda. Não, hoje em dia eu acho que a base, o Instagram, a gente tem ali como referência de ser uma boa parte para captar clientes, né? Uma boa vitrine, o Instagram eu considero uma vitrine. E aí você vai ter que ter umas fotos legais,
você vai ter que ter uns vídeos legais, que é onde entra o conteúdo. Pode entrar também conteúdo como post, mas como o Instagram hoje em dia entrega mais vídeos Vídeo, nessa isso, parte isso. de conteúdo, né? Então, ele acaba... o post, só um post estático, com a frasezinha, ele Não não entrega tem tanto. tanta entrega Não tem. pelo Instagram no orgânico, né? Tem No isso. Porque aí orgânico. você bota no pago também, aí já é outra coisa. Mas ele também, aí também tem o tráfego, né? Então, eu acho que esse tripézinho aí É, com é o que certeza. é o seu Eu, conteúdo, são as imagens e o tráfego, que é quem vai te trazer pessoas novas. sim, Então sim. não adianta a gente, eu vou só fazer vídeo, eu vou só fazer foto. Hoje em dia, quando o cliente vai fechar comigo, eu digo, vai fazer tráfego, porque se não fizer, Não adianta. o resultado é diferente, né? Eu digo hoje em dia, porque quando você transforma sua conta em conta empresarial, né, o próprio Instagram, ele já diminui o alcance orgânico. Uhum, Porque na verdade o Instagram é uma plataforma, né, gente? Ele é um empreendedor. aham, Ele quer ganhar dinheiro. O Instagram, ele quer ganhar dinheiro. E com como é que ele certeza. ganha dinheiro? Com patrocínio, Com anúncios. com anúncios. Não tem outra forma, não. Não, ele não é bonzinho, não. Poxa, Uhum. o Instagram no começo entregava muita. Muito mais, é. Claro, ele vai entregando mais, Para mais, cada vez você mais depender depender dele, dele. Ou seja, quando você depende dele, ele, aí pronto, vai, puxar, agora agora é minha vez de ganhar quer dinheiro sobre aparecer, tudo. pague. Tu não tá gerando dinheiro, porque tu Aham. não pode também contribuir com A a plataforma, com plataforma certeza. também. Eu acho que é uma contribuição com a plataforma. Não critico isso, não. É muito Também não, importante. também não. É muito importante. Agora, claro, essa dica que você falou agora é muito importante. Conteúdo perfeito, porque é aquela questão. Eu sempre digo, o cara pode ter o conteúdo bom, a imagem dele tá ruim, ou seja, aquele conteúdo dele vai ter um pouquíssimo de alcance, ele não vai segurar as pessoas. Aham, O cara pode ter imagem boa, o conteúdo ruim é aquele castelo de areia, vai desmoronar. aham, Agora, se o cara tem um conteúdo bom e uma imagem de poder aham. transmitida, ele vai conseguir segurar a audiência dele. Hum, Porém, como é que ele vai agora trazer Nova, essa para audiência? novas pessoas, Novas né? pessoas. Ou seja, ele consegue segurar, porque é o seguinte: imagem boa vai trazer pessoas, certo? Para chamar atenção E para vir chama pessoas. atenção para ver Se pessoas. o conteúdo é É bom, bom ele segura, e atrai também mais algumas pessoas atrai mais ali. algumas pessoas que não ligam para a imagem, só ligam para conteúdo, que essas pessoas também. Aham. Mas a tendência é que essa pessoa que veio para uma boa imagem ficar por conta de um bom De um bom conteúdo. conteúdo, isso. Beleza. Só que chega uma hora nisso que ele para, ele Fica trava, ele limitado, né? limita. O poder de alcance ele O fica poder de muito, alcance não vai limita. crescendo tanto. Tanto que você pode ver muitas pessoas aí que ensinam a chegar a 10 mil seguidores de forma orgânica. Depois disso, trava, né? E aí tem o seguinte, Lázaro, tô falando nisso, tem a questão também é o seguinte. Para você crescer no orgânico, você tem que ir muito no que o Instagram tá fazendo, as trends. Então, assim, muitas vezes você vai fazer uma trend de Dancinha. dancinha que não tem a ver com o teu nicho. É, Então, tipo, um advogado fazer dancinha não dancinha, tem lógica. Um um médico médico fazer fazer dancinha, dancinha. não, pô. Aí, hoje em dia, a gente vê, pô, ele pode fazer o conteúdo dele, atrair pessoas, mostrar quem ele é, Isso. sem precisar fazer Dancinha, dancinha, e claro. aí ele vai atraindo pessoas. A questão do tráfego é para dar uma impulsionada nessa, para ir direcionado, E né? direcionado. Direcionado, porque pronto, agora mesmo eu estou fazendo tráfego e tem chegado mais pessoas que tem a ver com o conteúdo que eu estou produzindo, que tem a ver com as pessoas que eu quero me conectar. Então tem essa vantagem aí. Quando você vai no orgânico, então a gente vai fazendo ali. Às vezes a gente entra, não faz a dancinha, mas entra numa música que é trend, posta lá. E aí vem pessoas aleatórias, né? Claro, Então, que claro. não, Vem não pessoas que tá curtindo aquele momento e que aquela pessoa ali pode não ser seu cliente, seu vai cliente. ficar. Porque hoje em dia, seguidores não é cliente. O número de seguidores não é dinheiro no bolso. Uhum. É melhor você ter 2, 3 mil seguidores Sim, sim. e ter muito dinheiro no bolso. Qualificado Qualificado. e pessoas que estão se conectando, conversando com você, que tem a ver com aquilo, do que você ter 10 mil E, e tem. não, e ali tá só de oba-oba que não entrega. Então, assim, aí voltando àquele foco, né, que eu tava falando. Falei. Aí, vamos supor, você tem um conteúdo bom, você tem uma imagem boa, ou seja, a imagem chamou a atenção do observador, o conteúdo fisgou o observador, só que chega um momento que aquilo trava. Uhum. Como é que você consegue mais isso? Através do tráfego pago. Aí vem os criativos que você cria com imagens boas e conteúdos bons. Então é nosso trabalho aí, Fernando. Isso. Você fazendo aqueles vídeos que
você chama como coisa como Vídeos extraordinários, É verdade. junto com as fotos poderosas, Os né? Vem retratos disso poderosos. aí. E junto com os retratos, Retratos poderosos. retratos poderosos. Então, assim, justamente para poder chamar a atenção das pessoas com aquela coisa que impacta, aqueles 3 segundos que impacta, e a pessoa vai lhe seguir e vai virar um fiel. Por quê? É o seguinte, estudos comprovam. A pessoa não é de imediato, não. Aham. Geralmente leva 6 a 7 abordagens sua para que a pessoa vire seu cliente. Uhum. Geralmente essa média é 6 a 7. Você precisa falar 7 vezes com a pessoa para ele ter confiança e virar o seu cliente. Aham. Então, assim, você joga o conteúdo para ele, ele vai lhe seguir, então você com a constância, com a constância, com a constância, com a constância. Ou seja, aquela pessoa ali, ele daqui a 1 mês, 2, 3 meses, ele vai virar seu cliente. Vai virar seu cliente. E aí, tem uma coisinha, dando só mais um pontinho aí, que outra coisa que eu percebi, por isso que eu chamo que é um tripé, porque também a agência de tráfego hoje em dia, ela tem me procurado e aí indicado clientes, porque não adianta fazer um tráfego massa, ele fazer uma campanha massa, se ele não tem uma imagem boa, uma foto legal para trazer as pessoas para aquele teu conteúdo. Então também o tráfego precisa das imagens, ele precisa de um bom criativo, como tu falou, ele precisa. Então assim, não adianta o cara ter só o conteúdo, ele não tem imagem, ele faz tráfego, mas aí se ele não tem boa imagem, ele não traz aquelas pessoas novas para o teu perfil. Então é por isso que eu falo desse tripézinho. O tráfego não vive sem as imagens precisam do tráfego também para alcançar novas Com pessoas. certeza. E aí, hoje em dia, a questão se você quer ter um perfil profissional, conquistar mais clientes, essa é a forma mais fácil e até mais barata, claro, se você for ver o preço de cada coisa. Não, Mas antigamente, para a gente aparecer, como a gente aparece hoje, só tinha uma TV que era cara e só. caríssimo. Primeiro, era muito dinheiro para você anunciar na TV, era muito dinheiro para você colocar no jornal, né, de grande circulação da sociedade. E outra coisa, muitas vezes para você aparecer, mesmo sendo caro, você tinha que Não ter tinha padrinho. resultado. Ah, sim, Tinha sim. que ter padrinho, E né? não, e não tinha um público direcionado, né? O público era geral, você atendia ali as casas de. Então é o seguinte, eu sempre digo, a Ferrari para vender, você já viu a Ferrari anunciar em algum canto? Não, né? Não, né? Então, assim, muitas vezes a televisão, ela atinge, né, Uma camada uma, muito grande uma camada muito grande pouca parte categoria classe A, B vai aumentando e C bem maior, né? expande muito. Então, assim, você vê que a TV ela atinge isso. Ela continua ainda. A TV a gente não pode negar que a TV ela tá. Só que o bom do tráfego é que você consegue Direcionar direcionar o seu conteúdo, você começa a focar nas pessoas que nas você quer pessoas que você atingir, quer né? atingir. Não adianta, tipo, eu sempre estava falando isso ontem, né, com um mentorando meu que estava dando orientação a ele, que é melhor você ter um cliente de 1.000 ou 2 clientes de 500. E aí, posso responder? Pode É. responder. Não, acho que a questão do você ter um de 1.000, você consegue ter mais um cuidado com aquele trabalho. Você não precisa ir atrás de dois Dois, clientes. três para poder Então, fazer assim, 1.000. Então isso. é melhor você. E gera questão de valor. Tipo, quando a pessoa vê um valor mais elevado do seu serviço prestado, não é o seguinte, claro, seu vídeo é de qualidade. Você não vai cobrar 3 vezes o valor que o vídeo merece. Isso, isso. Não, aí também seria loucura também. Aham. Mesma coisa, meu retrato. Eu não vou cobrar 5, 6 vezes o valor. Eu cobro o valor justo para Justo. ele. Mas eu também não posso cobrar barato também, não. Uhum, Porque meu retrato, ele não é barato. uhum, Ele tem um alto valor agregado nele. uhum. Entendeu? Por quê? O seu vídeo também não é barato, não é um vídeo barato. É um Não. vídeo que tem um valor agregado também, porque existe To- a gente tá- Toda a estrutura, o a conhecimento estrutura, o que a gente conhecimento, fez. o empenho de estudo, E equipamentos o que a gente sabe que causa, né, no cliente, né? Então, assim, Isso. essa questão, a gente sabe o resultado Sim, que claro. vai dar. Então, assim, essa parte aí não tem como cobrar barato para pessoa para poder. E tudo é questão de parâmetro, né? A
a gente, dependendo, pode ser um produto de valor agregado, mas às vezes, em relação a outro parâmetro, a gente está cobrando até barato, né? Barato, Eu isso, tenho, isso. eu tenho uns parâmetros aí que o meu valor está saindo barato, Barato. Pouco, mas, então assim, não, mas depende do parâmetro. para nosso estudo de local, nossa estratégia, a Sim, gente vê sim. que aquilo ali Sim, eu tá acho que o preço, funcionando. o valor justo, Alex. É justo, tá funcionando, certo? Tá funcionando. Porém, que a gente sabe que se você comparar com outras coisas, você vê que tipo, exemplo aqui, casamento, né? Vamos lá, vamos para Para casamento a gente tá cobrando barato, porque barato. casamento é tudo bem mais É tudo caro, né? mais caro. E outra coisa, a fotografia no casamento é uma das coisas mais baratas que tem. Aham, dentro do Dentro casamento, do isso, isso. casamento. Porque eu já tive casamento que a gente cobra, vamos supor, começa numa taxa inicial de 4.500 reais na época de casamento, hoje em dia tá Aham, muito mais do que isso, aham, mas só que a mesa de doce era 12 mil reais. aham. Aí o cara, Sem pô, desmerecer a mesa de sem 12, desmerecer quem faz o mas doce, que é muito isso, bom, isso, né? isso. Claro, eu não tô aqui pra desmerecer ninguém. Aham. Mas eu tô falando o seguinte, olha a importância, o vídeo e a Isso, fotografia quem vai ficar depois? vai ficar depois. O doce acaba, o doce todo mundo come e acaba, pô. Então, É, a assim, comida a acaba, comida a foto acaba, fica a no casa de final. festa fica, o vestido, né? O vestido, ele. Eu tenho essa maneira. É, porque tu sai, aí sai da voz, fica aqui, não sai não. Aí pega, ou seja, a, As outras coisas que tem, o tudo custo é bem maior e custa você vai olhar a foto e o vídeo, não, vamos dizer, são os mais baratos, entre aspas, mais né? Então, barato, assim, tem coisas mais baratas, mas assim, dos grandes, eles se tornam um dos mais baratos baratos, e é o que vai ficar da, depois, né? da importância que é, Isso, a importância, é isso. da importância que é, ele acaba, é o mais barato que tem. E aí comparado às fotos de casamento, a gente tá cobrando barato, Não, isso aí né? com É certeza. Porque pichincha, assim, pichincha. você tem que ter uma noção também, é o seguinte, por que o valor da gente comparado a casamento? Porque casamento o cara só casa uma vez na vida, né? Isso, a gente A é um gente, serviço que precisa fazer presume que ali a periodicidade. pessoa, né, vai casar uma vez só na vida. Que a Sim, pessoa, sim, normal, normal, normal. O como padrão. né? Na condições normal, temperatura e pressão, na CMTP, né? Isso. Mas só que os retratos e vídeos, não. Embora eu sempre digo, é, os seus vídeos é um vídeo de conteúdo. Isso. Então, conteúdo Precisa estar profissional sempre sempre renovando. renovando, está sempre criando novos conteúdos. Isso. No caso retrato, eu sempre digo, a pessoa, por questão de posicionamento, a pessoa quer mudar. Aham. Mas eu sempre gosto de fazer uma coisa no meu retrato, é que aquele retrato eles perdure tempo. Por um bom tempo, né? Por quê? Eu quero que a pessoa esteja velho, mas esteja olhando aquele retrato e se vendo Sim. como ele era novo. Que A massa. ruga aumentou, o cabelo ficou branco, porém, ele continua se vendo naquele retrato. Por Sim, quê? sim, sim. Isso é uma questão de direcionamento. Assim, Fernando, se a gente for conversar sobre a gama que o retrato pode atingir, a gente vai passar aqui 3, 4, 5 horas. Não posso passar 4, 5 Mas horas. a gente a gente não tem esse tempo, mas a gente agora vai entrar nessa gama do retrato com mais detalhes, aproveitando aí que eu quero saber mais e aproveitando que você tem aí uma gama de 4, 5 horas, vamos ver se a gente reduz isso um pouquinho. E aí tu falou uma coisa legal, né, que eu não tinha visto ainda com esses olhos, que o cara vai se enxergar daqui a 20, 30 anos naquele retrato que ele viu, do posicionamento que ele fez naquela época, e ele vai guardar aquilo com uma coisa bem, um registro Um registro daquele daquela momento da vida momento. dele. Ou seja, ele vai olhar para aquilo ali. Eu percebi isso quando eu entro na casa da minha mãe, que tem um retrato do meu avô e da minha avó. Meu avô eu não conheci, mas minha avó, convivi muito tempo com minha avó. Uhum. Então, assim, estão jovens ali. Jovens não, assim, na flor da idade, uns seus 20 e poucos, 30 anos mais ou menos, assim. E você vê como a memória deles ficam viva na gente por conta do Da retrato. imagem Da aí, imagem. Se com não fosse a certeza. imagem, se não fosse o retrato naquela época, a gente não Isso, teria a imagem de quem é hoje. isso, Entendeu? isso. E então, assim, a importância que é o retrato para a sociedade. E esses retratos corporativos, Lázaro? Me fala um pouquinho assim, hoje em dia, como que você tem qual é o teu diferencial? Ah, meu Deus. Porque aí eu quero abordar algumas outras coisas, mas tu tem uma coisa diferente nos teus retratos. A primeira vez que eu vi a tua foto lá, no teu retrato,
quando eu olhei, poxa, velho, que top, tem algo diferente aí. E depois eu percebi, eu vi primeiro, olhei, vi, achei massa, achei diferente. E aí depois a gente conversando, aí eu entendi porque era diferente. E aí explica um pouquinho pra mim e pra quem nunca viu esse outro lado, porque às vezes o cara vê no inconsciente, né? Viu É. aquele retrato lá, tá passando alguma coisa que Mas não sabe o que ele não é. sabe a parte técnica. É. Ele tá vendo algo legal, mas aí fala pra mim, o que é que tem de diferente nesse A retrato? diferente tem a questão. Quando a gente trabalha o posicionamento de imagem das pessoas, um dos fatores primordiais que o marketing trabalha é o uso dos arquétipos. Hum, Esses arquétipos que você viu no retrato de forma. isso, Agora você sabe que foi de forma inconsciente. Na inconsciente. época, era no seu inconsciente, mas você nem sabia que estava vendo aquilo de forma inconsciente. Aham, sim, sim, sim. Porque Jung falou já, né, que o arquétipo é nosso inconsciente coletivo. É algo que veio da nossos antepassados. Que, pronto, isso aqui, ó. Isso aqui é um microfone. Isso aqui, ele tem vários símbolos que transformam em um microfone, que é um arquétipo. Hum, Eu não preciso, você não precisa, Lázaro, aqui é o microfone, vai chegar e vai falar, não. Por quê? Porque eu já tenho essa preconcepção, já tá ali na já mente. tenho na minha mente, já que isso aqui eu vou Quando eu chegar aqui, eu já vou saber que é o apenas eu microfone. tenho que ficar próximo, não posso ficar distante, né? Isso, fique próximo, fique quietinho aí. Então, assim, então você vê que isso aqui é um arquétipo. Então, o marketing, ele utiliza 12 arquétipos para criar o posicionamento. Existe uma falácia aí na internet que você vai no aplicativo vizinho, né? No TikTok, Sim. que o pessoal vai incorporar, né? Absorver o arquétipo. Vai ter um arquétipo da medusa, o Agora, arquétipo antes, da... peraí. Antes de. A gente tá falando de arquétipo, assim como eu nunca tinha escutado essa palavra, acredite que é verdade, quando eu te conheci, vamos explicar do zero o que é o arquétipo, né? Que aí é uma das coisas que tem diferente no teu É, retrato, mas o que é o arquétipo, para quem nunca ouviu falar? o arquétipo é um conjunto, né? Uma Sim. imagem que está no nosso inconsciente, aquilo que a gente absorveu durante a nossa vida, até mesmo nossa ancestralidade, nosso antepassado, certo? A gente absorveu aquilo ali, e aquilo está no nosso inconsciente, então a gente vê aquilo ali, compreende de forma inconsciente aquela imagem. Ou seja, para título de exemplo, é, vamos falar que o arquétipo principal que todo mundo está usando hoje é o arquétipo do governante. Hum, Então, eu vou criar uma imagem onde a imagem vai passar a autoridade usando símbolos que transmitem a ideia do governante, como o couro, a tonalidade da cor, a luz, a roupa que a pessoa usa, a largura da lapela do paletó do hum, profissional, sábio, alguns itens que transmitem sabedoria, livros, óculos, caneta. Então, essas coisas que você vai vendo no conjunto de símbolos, são tudo simbolismo, certo. tudo é um símbolo. Esse conjunto de símbolos transforma-se em quê? Em arquétipo. Hum, Ou seja, é aquele. Jung falou. É arquétipo, o que está no nosso inconsciente coletivo. São imagens, aham. preceitos criados no nosso inconsciente, que a gente acaba vendo aquilo ali e assimilando de forma inconsciente. Hoje, eu já vejo de forma consciente. Por Hum, quê? Porque estudei sobre isso. Então, isso. eu começo a ver. E eu acho muito massa isso. Eu acho muito interessante. Porque, por mais que você saiba que a pessoa está usando arquétipo, mas torna aquele profissional com muito valor. Por quê? Porque você percebe que ele se esforçou para usar os arquétipos e atingir, direcionar. Eu acho Então, fantástico isso. o arquétipo serviria para direcionar para o público que ele quer atingir. Isso. Agora me fala, vamos lá, um arquétipo, como tu falou agora, vamos para esse primeiro aí, tu falou de governante. Então, isso se encaixaria em quem? Um diretor de uma empresa? Isso, um advogado Hum, que um. Na verdade, eu sempre digo, o arquétipo do governante, eu não abro mão dele hum, quando eu vou trabalhar com o meu cliente. Por quê? em geral. Porque o cliente quer transmitir autoridade. Não Isso. importa a área que ele. Claro, uma vai ser um pouco mais sutil, Hum, outros vão ser um pouco mais evidente, o arquétipo do governante, entendeu? Porém, eu não abro mão desse arquétipo, não, porque se a gente está
criando conteúdo para vender coisa na internet, Aham. transmitir credibilidade, O governante, o ele é governante é o arquétipo, básico é o ali. básico. E aí, mas eu consigo fazer um arquétipo de governante nas minhas fotos. Mesmo que eu não tenha todos esses elementos que tu falou aí, sei lá, eu quero fazer uma foto em estúdio e aí só com fundo preto. Aí vai vir eu preciso de quê para passar mais esse de governante? Não, eu tenho que ter Não, vários sim. elementos. Primeira coisa, basicamente, é a vestimenta, né? E Aham, absorver aquilo ali também, né? aham. Porque não adianta, eu Se eu sempre tá de digo, camiseta e vou passar o. camiseta, você transmite o quê? Uma pessoa do cara comum. Aham, Você tá com a roupa comum, o cara aham. de camiseta é um cara comum, então não vai transmitir. Então, assim, quando você não tem todo esse simbolismo, a roupa é o É o que mais é o principal. principal que mais representa essa Se eu for autoridade. fazer uma foto no estúdio que não tem um ambiente lá, É, aí eu tenho que ter pelo menos uma roupa que vai me passar uma essa credibilidade. Isso aí é credibilidade, porque sim. é o seguinte, eu posso estar de básico, mas se eu estiver no topo de um prédio, Hum, ó a hierarquia que eu tô, aham. ó a estrutura onde eu tô. Show, show. Então, assim, eu tô no topo. Se eu sou o topo, eu sou o poder. Aham. Então, eu sou governante. Massa. Mas só que eu tô no estúdio eu tô comum. Primordialmente, tô comum. E eu sempre digo, Fernando, tem uma coisa muito engraçada que às vezes chega pessoas pra mim, né? Hum. Lázaro, como é que fica essa questão de roupa? Tu indica alugar? Pô, primeiramente eu digo sempre, pessoa, não, alugar não. Tente Hum. comprar. Certo. Porque também não adianta Você eu fazer um personagem fazer um ali personagem e para depois umas o cliente fotos, vai o te cliente encontrar e não. não Acabou. Então, vai. assim, o arquétipo ele não basta ser só para foto do Não, a Instagram. pessoa tem que Ele, tem que você, sentir aquilo é meio ali. que essa coisa que a gente sempre fala, ah, vamos fazer um reposicionamento da sua imagem. Isso, é o Não é só a reposicionamento. foto, É, é a sua imagem. imagem. No Então, caso, é aquela questão. O arquétipo, ele serve para você entender o seu público-alvo e quais desses arquétipos eu vou usar para direcionar o meu público. Ou seja, eu vou estudar minha persona uhum, e vou fazer um meu posicionamento, vou fazer o meu reposicionamento de imagem. uhum, Então, o reposicionamento de imagem, o arquétipo é apenas um dos, uma porcentagem, um item aham, de todo o contexto. sim, sim. Porque eu digo, apertar o botão é fácil, mas o que é que tem que fazer antes de apertar esse botão é algo completamente complexo. Uhum, Então você precisa entender um pouco da psicologia, o comportamento do ser humano, uhum. entendeu? Entender um pouco da persona do seu Que ele quer cliente, atingir. entendeu? Ele vai atingir quem? Ou seja, ele A vai persona atingir que ele quer o atingir, que ele né? quer Isso. atingir, porque na verdade eu posso usar qualquer arquétipo. Por quê? Se eu quiser atingir uma galera que gosta de comédia, eu vou ser um bobo da corte. Agora, será que combina comigo eu ser um bobo da corte, ser brincalhão? Hum. Será que eu combino? Eu sou um cara tímido, fechado. Aí eu também vou orientar a pessoa, olha, isso aí não... Se o cara é tímido, não adianta ele querer ser engraçado, Usado, que aí não faz parte do não faz DNA parte, não dele, faz então parte do não DNA. adianta. É. É. Então, eu quero fazer parte de comédia, bobo da corte. Eu quero ser uma pessoa que viaja muito, né? Qual é o arquétipo? Diga aí pra eu poder. O Eu quero aventureiro. viajar de vez em Viajar quando. muito. O aventureiro, né? Aquela pessoa Hum. que tal. O O arquétipo do explorador. amante, porque qual é o público que atinge isso? O arquétipo, todo mundo gosta desse arquétipo. Esse É arquétipo que eu escuto é o muito arquétipo. falar. Tipo, é um dos principais arquétipos para gerar desejo na compra do serviço. E é. Vou falar E sobre isso. quando a gente fala de amante, já pensa em Não, outras já pensa logo, coisas, né? ó, isso dá uma dor de cabeça tão Dá, grande. né? Vai Dá dor de cabeça. Para explicar. explicar a pessoa que o arquétipo. Hoje, como tá mais evidente isso, mas imagina só, Fernando. Esse negócio de arquétipo eu tenho 1 ano e meio, 2 Certo. anos mais ou menos, que Tá. isso é muito antigo, isso é milenar, Aham. né? Sim, Isso é mas tá milenar. se popularizando Popularizou pra agora gente por conta que agora. todo mundo agora tem o arquétipo. Tava vendo um negócio, me corri demais. É a galera falando sobre arquétipo da. Fala no microfone. Aí, Lilith. Lilith? Para atrair as pessoas, para se conectar com você. Aí você fica escutando umas músicas que a pessoa. É uma viagem muito grande, tá ligado? Aham. Isso que não tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Isso é questão espiritual, não tem nada a ver isso. O arquétipo de marketing são comportamentos que você
tem que estar ligado a uma imagem já pré-existente que vai transmitir aquela informação que você quer, Uhum. entendeu? Então, assim, Então explica o amante antes de entrar em outro assunto. aí eu. Não, eu vou explicar o amante Sim, por sim. quê? Porque muita gente acha que o amante tem a ver, dá dor de cabeça, isso que eu falava, pô, Que o amante tem que eu ver vou para o colocar. cara conquistar Não, mulheres, não, eu é isso? vou. Eu digo, não, vamos trabalhar com você. Eu chegar pro meu retratado Pra no mim, eu só começo. penso nisso. Tipo, o cara vai No, fazer o amante e vai conquistar não, aí eu mulheres, né? digo, ó, a gente pode trazer aqui o governante, Hum. a gente pode trazer aqui o amante, aí você já olha assim pra você, já. O amante, velho. Amante? Hoje, você já fala normal. Hoje eu tava até. Sim, porque quem já pincelou ali, beleza, mas quem ouviu a primeira Primeira vez, vez, já acha não, que é pô. uma coisa que tem a ver com a coisa da traição, né? Que a pessoa tem outra, tal, não. Mas, na verdade, o amante é o que a Dior utiliza, a Hum. Givenchy utiliza. Essas marcas que você, imagina só, você tá em casa assistindo um comercial de TV, aí, de repente, entra um cara bonitão com perfume. Ele exala um perfume, a mulher chega perto dele, se conecta com ele, ele pega na mão, os dois pegam uma taça de vinho, vai chegando mais junto, quando vai naquela hora do beijo, pô, acabou o comercial. Hum. Aí você, que danado foi que aconteceu aí? Arquétipo do amante. Aham. Gerou o quê? Um desejo de você comprar aquele Aquele perfume perfume, para ficar muito próximo, parecido com aquele cara. personagem do. Então, as grandes marcas de alto padrão, de maquiagem, de produto de Sempre beleza, usam arquétipos nas sempre usam esse suas arquétipo do amante publicidades. na publicidade, entendeu? Aham. Aí, só que eles não usam propriamente dito só isso, Ah, o sim, amor. sim, tem Aí só que outros aí ainda, tem, outros vamos supor, aí a elementos. Calvin Klein traz um pouco do explorador, que é o aventureiro, aquele cara Sim, que sim, sim. mais jovial, entendeu? Aí vamos lá, as marcas O de, médico, o que é que o médico hoje em dia tem que... ó, É interessante o usar. médico assim, o governante todo mundo já Isso, é chegou à padrão para conclusão todo aqui, padrão mundo. para todo mundo, né? Aí o médico vai depender Do que ele do que ele quer quer transmitir. atingir. Se ele quiser transmitir uma questão de cuidado da pessoa, Sim. ele vai pro arquétipo do cuidador, aí ele Hum, traz cores mais pastéis, mais hum, clean, mais suave. que massa. Agora, porém, ele pode também querer ser o herói Hum, dos pacientes sim, dele. sim. Ou seja, ele está na internet ali, investindo conteúdo, jogando conteúdo para tentando salvar ou dar uma contribuição. Hum, Pronto, exemplo, eu tenho um cliente que eu fiz o retrato dele, ele trabalha com alergia, então ele passa constantemente dicas de como evitar alergia. sim, sim. Algumas coisas, E aí né? entra o arquétipo do Do herói. herói aí. Ele é um Massa. herói, porque imagina só, você que tem alergia, tá lá querendo dormir, não consegue dormir. Aí você vê um perfil de um profissional que ele dá Que uma vai te dica e daquela ajudar. dica ali serve perfeitamente para tratar tua alergia. Tu não sabia que ele estava causando tua alergia. Uhum, Entendeu? Então, assim, isso é você utilizar os arquétipos para atingir aquele seu objetivo da sua comunicação. uhum. E aí, dentro dessa mensagem subliminar que a pessoa que nunca viu, passou ali, viu aquela imagem dentro desse arquétipo, ele vai ver que tem alguma coisa representada ali sem ele nem perceber, né? Com certeza, ele vai ficar ali, vai sem perceber, ele vai pegar e vai. Que foi o que aconteceu comigo quando eu vi tuas imagens. Aí voltando aquele gancho lá, então quando eu vi, pô, tem algo diferente nesse cara. Além da luz, que é legal. E aí a questão do seu tratamento de cores, essas coisas. Mas aí quando bateu, aí beleza. E aí a gente começou, fez uns trabalhos juntos. Nesse primeiro trabalho a gente não conversou sobre isso. Mas depois, logo no segundo encontro que a gente teve, aí a gente começou a conversar e eu te falei isso, ó, tuas fotos é diferente, pô. Eu não tinha visto a foto no estilo que tu faz. Hum, Realmente, para mim, ali foi único. A partir daquele momento ali, foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo algo diferente. E aí, tu começou a falar de arquétipo, me explicar tudo isso que explicou aqui e tal. E aí, eu digo, então também tem isso, né? Não tem é isso, só... tem isso. É o né? arquétipo, é esse posicionamento. Então você acaba conhecendo as coisas. Então, assim, arquétipo, Fernando, a gente poderia aí trazer um a um e falar um pouco, né? Eu quis Que dar uma pincelada nesses maiores, porque porque eu sei que aí... eu sempre digo, tem arquétipo cara, ninguém quer ser um cara comum. Eu não, um Uhum, arquétipo que existe, mas ninguém usa. uhum, Algumas marcas usam, mas assim, são marcas que querem atingir um público
mais popular e ele precisa de alguém para se conectar com aquilo, né? Então ele vai ter que ter. Isso, não adianta o cara chegar, vou botar um cara de terno e quero vender camiseta. Vender camiseta. Pô, a Hering não ganha dinheiro disso. Isso. Entendeu? Então cada público, cada um tem seu público-alvo. Isso. Exemplo, vamos lá, só para falar um pouco do herói, porque o herói e o fora da lei, ele tem uma linha tênue. Me diz, antes quer dizer, conclui, vai. O herói, o fora da lei, ele tem uma linha tênue aí. O herói, ele pode virar o vilão, e o vilão, ele pode virar o herói. Então tem que ter muito cuidado nesses dois arquétipos aí. Porque dependendo muito, você pode virar um herói, até um ponto você virar um vilão. Mas vamos lá. A Harley Davidson. A Harley Davidson é o quê? É uma marca que usa muito arquétipo o quê? Do fora da lei. O fora da lei não significa o cara que é criminoso, não. Então vai ser muito fácil. Eu vou chegar no tráfico, né? E vou chegar e vou fazer o arquétipo do... Não. O arquétipo fora da lei é aquela pessoa que não se prende ao que a sociedade entende como certo, como parâmetro correto. Por que a Harley Davidson utiliza esse arquétipo do fora da lei? A Harley Davidson é uma moto que o cara que passa a semana todinha... É liberdade, né? A liberdade. Não é normal. Imagina só você chegar, pegar uma moto, botar as coisas na moto e pegar a estrada aí. A vida de aventureiro. Né? Então, assim, a Harley Davidson ela se conecta muito com a questão do fora da lei. Aquela pessoa que não está se prendendo àquela questão do local. Do local, não. Mas se prende naquela questão que a sociedade prega como correto. Qual o correto? Não. Correto é você ter um bom emprego, final de semana, final de semana curtir, ali, ir pra uma praia e tal. Mas o que é que faz o cara que tem uma Harley Davidson? Quer sair pelo mundo aí, sai pelo mundo viajando. Então, assim, conhecer lugares. No caso, ele foge do parâmetro. Ele foge daquele padrão que o que a sociedade taxa como correto. O herói, ele tá para salvar. Então, a partir do momento, aí você vê pela história de quadrinho. Tem hora que o herói vira o vilão para no final ele virar o herói de volta. Ele virar herói. Então, tudo isso é uma coisa importante, Fernando, que é bom frisar, é que além de arquétipo no posicionamento, você pode trabalhar uma coisa que a gente pode voltar outra vez a fazer aqui. Eu me autoconvidando para o próximo. Né? Não, porque assim, eu acho que o podcast aqui, a gente vai ter, se fosse deixar aqui, ia ser 4 horas e depois mais 4. Só pode ser 1 hora por causa do tempo, para também não tomar seu tempo, você tem cliente daqui a pouco. Mas aí, essa questão de... A gente hoje abordou o teu começo da carreira, a posição das imagens e esses arquétipos, né? A gente entrou nisso aqui. Mas podem ter outros conteúdos para frente. Existe a questão da energia arquetípica que você utiliza na forma de sua narração. Então, você pode andar pelos arquétipos numa live. Você pode, de acordo com a sua narrativa, você trabalhar os arquétipos. Depois a gente vai fazer, sei lá, um podcast só de arquétipo mais avançado, sim, tu fala claro, mais é bom, isso coisa, entre outras coisas do teu conhecimento aí, né? Então, a gente tá acabando aqui, mas assim, a questão que eu tiro muita brincadeira com os clientes que a gente tem em comum, e aí eu falo muito da tua vestimenta, né? Então, assim, eu sempre chego, você é referência nisso, né? Então, tem a ver com essa coisa do arquétipo, da imagem que você quer passar, tudo isso. Hoje em dia, eu até não me sinto mais à vontade, que eu usei muito paletó, não quero usar, mas eu tenho a noção de que isso é top. Esse teu posicionamento de imagem é top. E aí, volta aquele que a gente falou no começo. O posicionamento de imagem não é só a foto, não é só o vídeo. Não, todo o processo. É o gel no cabelo, claro, o cabelo alinhado. O cabelo alinhado. Barba feita toda semana. E é uma inspiração, porque assim, antes eu me vestia mais tranquilo, assim. Talvez o meu arquétipo seria o mais comum, pessoa comum. Eu gostava disso. Eu vejo ainda algumas pessoas e olho assim, poxa, eu queria vestir isso. Mas só que dentro do universo que a gente transita, não dá para ficar, né? Não dá. Então, assim, a gente precisa ter tu é referência de vestimenta, de moda, pô. Onde tu chega, você é referência, velho. Então, onde você chega, todo mundo chega e diz, pô, Lázaro é top, velho. Lázaro tira Não, é engraçado que os clientes, né, eu cheguei São coisas importantes, assim, que a gente pode adentrar, que profissionalmente falando, importância, né? Um é se vestir bem,
outra é pontualidade. Isso pra mim é primordial. Domingo mesmo, tinha um cliente que ele tá podendo no domingo, aí eu cheguei, primeiro foi um posicionamento que ele queria retratos com família, depois foi pro consultório dele, Aham. de retratos. Então, assim, quando cheguei na casa, cheguei 10 minutos para as 14 horas, a hora que ele tinha combinado comigo, às 14 horas. Aham. E ele, quando abriu a porta, Já? ele Né? gerou impacto, parabéns. Assim mesmo, Que parabéns. massa. Alinhado Ah, sim, sim. e antes Da hora. da hora. E olha que eu tava com meu traje de domingo. Que Ah, minha esposa fala que eu tenho a minha roupa de missa. ah, é? A roupa da missa. Tu A vai de roupa... paletó pra missa? Pera aí, Não, 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 não. não, Calma, não, né? não. Seria o certo, né? Sim, sim, Seria o sim. Porque certo, aí... porque é a casa do nosso pai, Sim, então, se a casa do nosso pai, a gente deveria andar sempre arrumado, sim, sim. né? Porque a gente deve se arrumar para nossa casa. Hum. Isso é importante. A nossa casa é nosso refúgio, então a gente deve se arrumar para nossa casa. Mas assim, eu vou com Mas a calça. como você não fica de paletó na sua residência, Mas que é a sua casa, você é, pode ir para casa do senhor também com a sua roupa de casa, né? aí eu vou com a calça de alfaiataria, Hum, com a camisa branca de botão de mangas curtas. hum. Aí, quando eu saí da missa, só botei o blazer. Ah, Eu tá. botei o blazer por cima e fui com o meu lencinho. Lencinho Tem que ter característico. peguei o blazer, coloquei e cheguei na casa do cliente. Ou seja, com minha roupa não era nenhum costume que eu tava. Era Aham. uma roupa que eu tava no domingo, mas arrumado. Não tava... Ele se impressionou pelo domingo. Eu Sim, tava sim, porque assim, domingo você iria mais à vontade. por exemplo, Isso. ele falou, parabéns, pontualidade impecável. Massa, já mais uma aula aqui de Lázaro. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar, às vezes, no domingo, final de semana, eu vou um pouco mais à vontade. E agora eu Sábado com o nosso cliente em comum também, um sábado que eu fiz, Sim, né, com o doutor Antônio Dantas, que eu acho que em sim, breve ele sim. estará aqui também, né? Data, eu convidei já, disse que Ele vim. também mesma coisa. Cheguei sábado fazendo lá na Ímpetus, né? Foi onde a gente também se conheceu, no E trabalho em isso, comum. começou tudo ali. E cheguei lá na Ímpetus e o doutor Antônio Dantas estava lá. Caramba, o cara tá Hoje alinhado. também, Não é só. Olha assim, é importante. Só para concluir aqui, você está faltando pouco tempo aqui, eu sei que corrida, mas é o seguinte, teve um dia que eu estava no shopping andando, estava arrumado no shopping. sim. Aí eu encontrei uma cliente que eu retratei ela, Hum. que eu tava arrumado. Ela, menino, tô sempre arrumado. É, Ou seja, isso gera uma imagem de gera. credibilidade. Já aconteceu o caso de eu ir para uma reunião com o cliente, eu ia arrumado, o cliente ficou tão impressionado que eu estava arrumado, não perguntou nem o preço, falou, você pode vir na próxima semana, terça-feira, não pergunta nem o seu valor. Porque ele sabe que o seu valor é bom, o seu trabalho é bom, a sua imagem está de Porque a sua respeito, imagem então tá. ele sabe, O seu poxa, conjunto tá ali. eu tenho condição de pagar esse cara, então eu vou querer esse cara. Uhum, Porque ele sabe. uhum. Mas ele sabe que eu não vou chegar e vou cobrar 30 conto pra ele, né? Aham. Entendeu? Massa, Então, massa. assim, mas é muito importante se vestir Se vestir bem. porque você se apresenta bem. Não é, com Entendeu? certeza. Você vira referência, você é referência. E aí você tá falando, os clientes que a gente tem em comum, dentre eles, tu é referência de um cara que se veste bem, pô, de que se Sim, apresenta bem sim, e é sim, fogo. sim. Isso é bom, isso é muito importante. Então, mais ou menos isso, dá um tempinho, não precisa ser uma hora exata, porque tem um tempinho ali do REC. Mas eu acho que foi muito massa, assim, falar dessa coisa, falar de imagem, falar um pouquinho da tua carreira. O tempo é curto, mas deu pra gente bater um papo legal, foi massa. Obrigado por ser meu primeiro convidado, velho. Opa, E eu acho que tinha que ser você mesmo, porque assim, eu acho que a gente meio que se completa na área que a gente tá, né? Então essa isso. coisa, eu acho que é o Foto e complemento vídeo. do Você outro. perguntou, quando o pessoal perguntou, Lázaro, tu faz vídeo? Eu digo, não. Já fiz algumas vezes, mas, meu irmão, você é um herói, velho. Dá trabalho demais Dá aqui, ó. trabalho, Dá bicho. Dá trabalho trabalho, demais. assim, é uma coisa, é uma realização minha, porque vem disso, porque hoje em dia eu faço vídeos e gosto de fazer vídeos. Eu sempre, pronto, um vídeo de casamento pra mim, eu tô longe disso, porque é um trabalho muito surreal, é Uhum. muito trabalhoso. Mas assim, eu sempre gostei de produzir pra internet desde 2011, pô. Eu fazia YouTube, essas coisas. Então assim, hoje eu me realizo fazendo vídeos para os meus clientes. Então eu gosto de fazer, eu gosto de pegar o cara, fazer um vídeo massa para ele ter resultado, mas também quando eu passo ali, já aconteceu isso agora. Eu fiz
trabalho para um cliente. E aí, Érico, que é da agência, ele também vai estar aqui no podcast. Aí ele disse: se fizesse um vídeo para uma pessoa aí, né? Um outro cliente que não era cliente dele. Aí disse: fizesse vídeo para fulano, eu disse: como é que tu sabe? Por que tu sabe? Ele disse: porque teu vídeo já tá característico, assim. A Eu já identidade consigo. visual, isso é A importante. identidade, então, assim, eu quis criar essa Quando identidade. eu vejo o cliente, que eu vejo o vídeo, eu digo, ó, esse vídeo é de Lima. Eu sei que é de Fernando, porque tem a identidade visual dele. Aí eu perguntei pra ele justamente pra saber o que é que passou isso, pra ele já descobrir que é meu vídeo. Foi só a qualidade da imagem, foi o estilo da iluminação, é o estilo do vídeo. E aí ele me deu esse feedback, né? Ele disse: bicho, teu vídeo já tem uma característica principal. Porque assim, pra mim eu não queria que ele me dissesse só assim, foi a qualidade. Porque a qualidade é um diferencial, mas qualquer pessoa pode conseguir também. Uma câmera. Isso, o cara pegou a mesma Também, câmera. pô, com a câmera dessa, pô, até Isso, eu. isso, é a frasinha que a gente mais escuta, né? Então, assim, eu queria ter essa identidade, conseguir fazer. Então, tem outras pessoas que fazem de outro jeito, uma outra iluminação, é a mesma coisa das fotos, né? Você tem a identidade, quem bater na. Você. O cara Não, viu, disse: isso é Lázaro, eu sei que é não, Lázaro. já aconteceu já, algumas Então, vezes, de até familiares mesmo. A prima minha chegou assim, disse assim, primo, essa pessoa foi fotografada por tu, não foi mandou a foto. Eu digo, é meu retrato. É uma identidade, você cria, então, embora, claro, você pode ter adquirido tudo igual, mas ali tem um toque da de pessoa, cada, de cada característica cliente. da pessoa. Você pode copiar, Ah, tá? sim, sim. Um outro profissional pode copiar, mas tem o Mas seu toque. um Isso, toque isso. que, às vezes, uma coisa, uma conversa na hora do ensaio, você chega, tá fazendo retrato, faz uma pergunta, eu gosto muito de perguntar aos meus clientes algumas coisas assim pra ele. E aí, Fernando, tô te retratando, o que é que tu diria para aquele Fernando há 15 anos atrás? Aí, meu irmão, isso aqui o cara para pensar assim, o semblante do cara muda. Uhum. E acontece de que eu mostrar o retrato a ele, ele falou, meu irmão, gostei desse, gostei desse, gostei desse. E é justamente o momento que ele tava olhando aquele brilho no olho dele, assim. Como você fez agora, chega, brilhou. Aham. Porque há 15 anos atrás você não imaginava que você estaria aqui. Não, Nem não eu é. imaginava que eu estaria aqui, Massa, entendeu? Com o massa. retrato. Entendeu? Então, Massa, assim, não, massa. então, assim, isso é questões que você vai construindo. Então, você pode. A identidade é tudo, entendeu? A identidade é tudo. A pessoa pode lhe copiar. Mas se você não. Se você tiver uma identidade, ela vai fazer, mas ela não vai conseguir transmitir aquilo que você transmite. Não. Isso, ela pode fazer tudo, tentar fazer tudo igual, mas tem uma coisa ali que é sua e o cara não vai conseguir, não. Não vai conseguir, Ele não. pode tentar o retrato poderoso que for, mas os retratos poderosos que tem é Lázaro que faz, né? Isso aí, meu amigo. Velho, brigadão. Eu que Obrigado agradeço. mesmo Obrigado aí por pela. ter vindo, por esse tempo, por bater esse papo, por dizer às pessoas as suas informações, passar aí seus segredos, né? Que quem não sabe, pô, arquétipo tem um segredo ali por trás das Tem tuas trás, tem um imagens segredo. e às vezes você não Tem uma podia ficar calado. transformação de imagem. Isso, você podia ficar calado e dizer, não, poxa, eu não quero falar disso, eu quero falar Não, só, não, né? não, mas E é aí, importante que, na verdade, a gente deve sim. Eu acho que faz parte da minha formação, como falei no começo, né, o conhecimento ele é importante, ele é ser transmitido para todo mundo, é massa. entendeu? Então, nosso papel é esse, de transmitir conhecimento, pessoal, e ajudar quem está começando, o mercado é gigante. Aham. Ó, se você vê, se formam vários profissionais todo ano. Todo ano tem formatura no meio E e no no final, final. A cada é, três meses, 6 meses, a OAB faz prova uhum, e novos advogados são nomeados aí, passam na OAB, viram advogados. Então, tem profissionais para todo mundo. Não vai faltar. É o seguinte, medicina também, medicina, odonto, odonto. Então, tá lá. assim, eu não tenho por que esconder nada, porque meu cliente é um. Da pessoa que me segue, que adquire conhecimento comigo, é Já vai ser outro. outro.
tem cliente para todo mundo. E aí, se precisar da mentoria, vai lá no Instagram dele, que ele tá fazendo Então, mentoria. então Já tem um dica, mentorado aqui dando ajuda pra tá, gente. ele virou Aqui. hoje Virou hoje nosso diretor de fotografia. diretor de fotografia Me hoje. lembra o nome dele, que eu tô... O O Wellington. Wellington. Obrigadão aí, Wellington, pela força. Foi, ele E é chegou. isso, é isso aí, eu vou encerrar, senão vai estourar muito Ah, tempo. E, pessoal, brigadão aí quem está assistindo. A ideia aqui é produzir conteúdo para empreendedores. Então, hoje a gente falou de imagem, de posicionamento, essas coisas, mas trazer cada vez mais dicas aqui no podcast também para que vocês possam acompanhar. E também aí vai estar no Instagram, né? No Instagram e no YouTube. Então é isso aí. Brigadão a todo mundo que assistiu isso aqui. Brigadão, Lázaro. Brigadão, Wellington. obrigado, pessoal. Valeu Valeu. todo mundo Até a aí. próxima. Obrigado também. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. E aí? Foi bom? Show.